Bom dia, queridos irmãos. Graças a Deus que chegamos a mais uma semana do nosso alimento diário. Hoje daremos início ao livro 3, cujo tema é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que está baseado em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 2. Nossa leitura com oração é: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O tema de hoje é: o final dos tempos é marcado pela pregação do evangelho do reino. Então, durante toda essa semana, nós iremos abordar as bem-aventuranças e o evangelho do reino. Veremos que o final dos tempos é marcado pela pregação do evangelho do reino, que está sob a responsabilidade da igreja. E é exatamente esse evangelho que trará o Senhor de volta. Não abordaremos esse assunto de maneira convencional, porque o Senhor quer transferir-nos deste plano, do plano terrenal para o plano celestial, a esfera celestial. Veremos que precisamos vigiar para não cair, mas permanecer na esfera em que o Senhor está. Vamos discorrer sobre a questão das bem-aventuranças, evidenciando sua importância na pregação do evangelho para influenciarmos as pessoas como o sal da terra e a luz do mundo. Enfatizaremos que o Senhor conta conosco e que não podemos ser cristãos secretos. O evangelho de Mateus tem enfoque no reino dos céus. O evangelho do reino é o que trará o Senhor de volta. E o tema destas mensagens foi extraído destes versículos: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Está em Mateus 24, capítulo 4. Esse versículo está em uma porção das Escrituras na qual o Senhor fala sobre os tempos do fim, porque seus discípulos lhe perguntaram que sinais ocorreriam e quando ocorreriam. Que podemos entender disso, amados? Que o final dos tempos será marcado pela pregação do evangelho do reino. Isso é uma marca do tempo do fim. Se é uma marca do tempo do fim, é uma marca que está sob a responsabilidade da igreja nos tempos finais. Se a igreja deve ter essa marca, significa que nós também devemos tê-la. Esse é o sinal de que o fim se aproxima. O enfoque dado no livro de Mateus tem dois pontos principais. Primeiro é que não consideramos esse livro de maneira convencional, porque não vivemos numa época convencional. Vivemos nos tempos do fim e devemos considerar esse evangelho sob esse enfoque, pois o tempo do fim tem a marca da pregação do evangelho do reino. O segundo ponto é que o Senhor quer transferir-nos deste plano terrenal para o plano celestial, de modo que, embora caminhemos na terra, tenhamos os olhos fitos nos céus. Vivemos na terra, mas ao mesmo tempo vivemos nos céus. A realidade dessas palavras se intensifica porque precisamos ver em que época vivemos. Quando estudamos o livro de Apocalipse, não fizemos um estudo para o futuro, mas penetramos nesse livro como algo que já está acontecendo. Assim é também quando falamos sobre o evangelho do reino. Devemos atentar para a pregação do evangelho do reino nos tempos finais. O Senhor quer transferir-nos para outra esfera, mas para haver essa mudança de esfera, algo é necessário: arrependimento. Esse arrependimento igualmente não deve ser de forma convencional, pois apenas mudar de direção não é suficiente. Precisamos subir de nível, ir para outro plano. Isso requer um arrependimento de tudo que é velha criação, principalmente daquilo que é natural, terreno, a fim de podermos ser transferidos para o plano espiritual e celestial. Sem esse arrependimento não há transferência. Essa mudança nos tira de uma esfera em que somos constantemente derrotados e nos leva para uma esfera em que seremos constantemente vitoriosos. O Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Sabemos que o Senhor obteve vitória sobre a tentação. E essa vitória representa a nossa própria vitória.
Ele nos mostrou o caminho. O Senhor venceu porque estava numa esfera celestial. Ele não estava nesse plano terreno. Querido ouvinte, já imaginou a intensidade dessa fome? Foi no momento de maior necessidade que Satanás entrou. Ele não veio tentar o Senhor Jesus no primeiro dia. Sua estratégia é tentar-nos quando estamos mais vulneráveis. É nessa situação que ele veio oferecer algo de modo que sua oferta seja irrecusável. Foi assim que ele agiu com o Senhor. Não será assim também conosco? Claro que sim. Ele usou as armas mais poderosas de que dispunha para tentar o Senhor e observou a maior necessidade de Jesus naquele momento. Mas ele só conseguiu considerar a situação no plano terrenal, no plano deste mundo. O Senhor Jesus teve uma necessidade neste plano terrenal, mas ele vivia no plano celestial. Aleluia! Nestes tempos finais precisamos intensificar a pregação do Evangelho do Reino, porque é esse Evangelho que trará o Senhor de volta. O Senhor quer transferir-nos dessa esfera terrenal para a esfera celestial e para isso precisamos de arrependimento. Vamos sempre viver na esfera celestial. Amados, o Senhor conta conosco para fazer a sua obra. Ele conta com a igreja. Que possamos sair desse plano que nos puxa para baixo, para irmos ao plano eterno que é o plano celestial. Mesmo diante das nossas necessidades, vamos viver no plano celestial. Estarmos pregando o Evangelho, levando a palavra para todas as pessoas. É isso que o Senhor quer da sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos esse papel na terra de pregar o Evangelho, de levar essa palavra, de apressar a vinda do Senhor. E Ele conta conosco. Ele conta com você e conta comigo. Porque nós somos a igreja de Cristo. Aleluia! Amados, não perca a oportunidade. Saia da sua zona de conforto. Prega o Evangelho. Leve essa palavra. Com certeza, o Senhor estará alegre contando com cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Amados, quero terminar essa mensagem orando para que Deus possa te abençoar. Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado porque o Evangelho chegou até nós. O Evangelho é o poder de Deus para salvar toda a humanidade. O Senhor me salvou e o Senhor deseja salvar a todos aqueles que têm sede de buscar-te. Por isso, Senhor, nessa manhã te apresento todos os nossos ouvintes que estão nesse momento, Senhor, precisando desta palavra. Ó Senhor, vai de encontro a essas pessoas. Salva, ó Deus, liberta, Pai, e cura. Porque só o Senhor, só o Evangelho tem esse poder de transformar vidas. Nós somos um simples canal que o Senhor possa nos usar para levar esta palavra a todos. Amados, não perca essa oportunidade. Viva intensamente a palavra de Deus. Por isso que Deus te abençoe nessa manhã e te guarde. E aproveitando, inscreva-se em nosso canal, compartilhe as nossas mensagens, dê seu like, dê sua opinião, seus comentários. Isso nos ajuda cada vez mais a nos consagrar mais para que possamos levar essa palavra a todos vocês, tá bom? Por isso, Deus te abençoe.